Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo. Você já me conhece, né? Eu sou Ranieri Silva e aqui você aprende a como programar melhor. Esse é mais um episódio da série sobre a construção de um sistema de controle de estoque escrito em C# do zero. E é claro, mais uma vez eu convido você que ainda não faz parte da nossa lista VIP a acessar rapidinho aí o nosso site comoprogramarmelhor.com.br, se inscrever lá. Cara, não custa nada e você vai ter um conteúdo muito maneiro que eu tô para soltar. Lembro também que os fontes dessa série estão disponíveis gratuitamente no GitHub. O link você encontra aqui na descrição desse episódio. Agora, o que a gente vai aprender no episódio de hoje? Qual é a implementação que a gente vai fazer na nossa aplicação hoje? Bom, a gente começou um papo muito maneiro no episódio anterior falando sobre segurança de aplicações. Então a gente vai continuar sobre isso, a falar sobre isso nesse episódio, beleza? Mais precisamente, a gente vai falar sobre SQL Injection, ou injeção de SQL. E logo em seguida a gente vai melhorar a nossa aplicação corrigindo ataques de injeção de SQL. Bora? Primeira coisa que vale mencionar nesse assunto de segurança é o que é SQL Injection. Bom, é um tipo de ameaça de segurança que se aproveita de falhas em aplicações que acessam banco de dados. Olha só, hoje em dia qual aplicação não acessa banco de dados, né? São pouquíssimas. Então, esse tipo de problema pode afetar a maior parte dos sites por aí, beleza? Na verdade, a maior parte das aplicações. Então, vamos lá. E quando acontece? Bom, acontece quando o atacante consegue inserir uma série de comandos SQL. Isso é feito em qualquer entrada de dados. Aí eu dei alguns exemplos aí de Textbox e TextArea, que a gente está falando de aplicações web, então esses aqui são muito utilizados. Cara, no final das contas é o nosso input, né? Isso aqui é muito importante porque a gente tem muito input por aí, a gente tem muito texto sendo digitado pelo usuário. Então a gente tem que travar esses pedaços. Como, né? Como a gente trava? Bom, o que pode acontecer antes da gente ver como a gente pode travar? Isso aqui é muito importante. Imagina, o usuário pode incluir, alterar ou excluir dados das nossas tabelas. Cara, isso é péssimo. Agora, dropar tabelas. A gente vai ver isso também. É terrível. Alterar senha do DBA. Também muito ruim. E travar o banco de dados. Em suma, ele pode fazer praticamente qualquer coisa. Então, esse tipo de falha de segurança é muito ruim, é uma falha de segurança assim, muito drástica, tá? Então, todas as aplicações que você fizer, principalmente para a web, você tem que proteger contra a injeção de SQL, tá bom? Agora, como é que a gente se protege? Bom, tratando toda e qualquer entrada do usuário antes do contato com o banco de dados. A forma mais comum da gente fazer isso é utilizando parâmetros de query e você vai entender o que eu estou falando agora daqui a pouquinho na prática, porque a gente vai agora para a prática, a gente vai para o Monomassa, a gente vai resolver os problemas de SQL Injection da nossa aplicação. Bora? Então a gente está aqui na entrada do nosso sistema. Então, para mostrar que ele está funcionando, vamos lá, senha usuário Ranieri. Então, ele tem que fazer o login dentro do nosso sistema e mostrar a nossa área de trabalho. Então, está aqui a nossa área de trabalho, não tem nada atualmente, beleza? Tudo bem. Mas a gente vai resolver rapidamente um problema. Porque o que acontece? Quando a gente está com essa query string aqui, return URL, ele funciona bem. Você viu lá, né? Mas se a gente não tiver com essa query string, vamos lá. Fazer a mesma coisa, Ranieri, usuário, senha 111 e vamos ver. Opa, ele não direcionou para lá. De novo. Ih, caramba, olha só que esquisito. Ele não saiu da visão de login e ele mostrou esses itens de menu aqui. Quer dizer, completamente errado. E eu vou te falar exatamente por quê. Cara, foi uma coisa, um esquecimento rápido e isso acontece muito, tá? Vamos lá. Cancelar aqui, execução. Tá faltando exatamente isso aqui, esse redirect to action, ele tem que estar em um return. Por quê? Porque senão ele vai tentar fazer o redirecionamento e logo em seguida ele vai imprimir o quê? A view de login, de novo. Então
por isso que está acontecendo aquele problema lá. Mas ele só está acontecendo, esse problema, quando não tem URL de retorno. Por isso que eu mostrei para você aí aquela URL de retorno aqui, ó, é uma query string, né? Se ela não tiver, se ela não existir, ele iria executar esse trecho de código aqui que não tinha o return. Então ele fazia isso aqui e logo em seguida ele retornava a visão de login, entendeu? Isso aí é um erro muito comum, a gente esquecer uma coisinha tão boba, né? Então vamos lá. Com a return URL não vou nem testar, porque está funcionando mesmo que você viu. Agora aqui, 111 e vamos ver o que acontece. Ele tem que logar e ir direto para a nossa área da aplicação. Opa, funcionou. Então é isso aí. O primeiro problema a gente já resolveu. Agora a gente tem os outros problemas, né? Mais especificamente os problemas de segurança. E a gente está falando de SQL Injection. Ok, o que é SQL Injection? Você já ficou sabendo. Agora você vai ver na prática. Imagina que um atacante, safado, o cara vai lá, o que ele faz? Pega isso aqui e usa esse comando, ou esse trecho de comando, que é um trecho muito comum, tá? O que vai acontecer com a nossa aplicação? Eu posso digitar qualquer senha aqui, cara, qualquer uma. Vai surtir o mesmo efeito. Olha o que ele vai fazer, ó. Apertei F5 para continuar, ó, ele vai mostrar um erro. Cara, ele gerou um erro na nossa aplicação, só digitando um texto ali no campo de usuário. Isso é péssimo, isso é muito ruim. E pior ainda, se um usuário normal tiver feito isso sem querer, não escrito daquela forma ali, né? Mas ele escreveu alguma outra coisa que venha dar um erro na nossa aplicação, cara, a gente está mostrando isso para o usuário. Isso é péssimo, o usuário nunca mais volta aqui. E esse site é muito chinfrinho. Ou um atacante, ele vai ver exatamente a linguagem que foi feita, ele vai ver a linha que aconteceu o erro, olha, vê o comando SQL. Então, isso aqui está muito errado, tá? Mas isso aqui a gente fica para outra aula, a gente não vai falar hoje. O que a gente está falando hoje é de SQL Injection. Agora vamos ver uma outra coisa. E a senha qualquer, e o que vai acontecer agora? Olha, ele entrou na minha área de trabalho, sem eu nem precisar saber qual é o usuário e a senha. Eu tenho acesso ao que eu quiser aqui. Olha só, eu fiz alguns testes aí, já fiz até um teste aqui interessante, que você vai ver como eu gerei essa linha, né? Então, vou lá, vou remover, ó, estou removendo as linhas, ó, sem problema nenhum. Estou lá, como se fosse um usuário normal. Isso é muito ruim, isso é péssimo. Então, olha só que coisa mais maneira ainda que a gente pode fazer, né? Vamos simular um problema ainda pior. Então, para isso a gente vai criar aqui uma tabela, né? Uma tabela que eu vou chamar de produto. Tem 2 campos somente, ID e nome. Então, vamos lá, nome da tabela, produto. Ok, essa tabela está aqui criada? Está criada aqui. Não vou incluir informação nenhuma nela. E o que eu posso fazer? Olha só, eu posso injetar um comando SQL, tá? Vou colocar aqui 777, tá? Um atacante, ele não vai saber isso tão rapidamente como eu estou fazendo agora. Eu já fiz testes anteriormente, mas ele vai fazer vários testes até achar isso aqui, essa brecha, tá? Drop table. Então eu vou colocar dbo.produto e um comentário. O que vai acontecer? Salvar, olha só, aparentemente nada, né? Agora vamos olhar aqui no nosso banco de dados, o que aconteceu? Ah, caraca, ele excluiu, ele dropou a tabela. Então imagina, tá? O cara, ele veio sem ser convidado, então tá aqui, né? E ainda por cima ele foi lá e dropou uma tabela do banco. Cara, isso é péssimo. A gente tem que resolver isso. E como a gente resolve isso? Vamos lá, fechar aqui. Como a gente resolve isso? Primeira coisa é que a gente tem que entender que qualquer ponto de integração, de acesso com o banco de dados, pode ter esse problema em potencial. Então já estava aqui, né? Eu vou fechar aqui esse controle, no usuário model. Onde mais nós temos hoje um ponto de uso do banco de dados? Grupo de produtos. Então é usuário model e grupo de produtos. O que a gente vai fazer? A gente vai criar parâmetros.
E para isso a gente não precisa mais do string format. O que a gente vai fazer? Tá vendo que isso aqui tem aspas simples, né? Plique, e o parâmetro e simples. Então o parâmetro está entre aspas simples. Por quê? Porque esse campo login aqui é uma string, ok? Mas agora o que eu vou fazer? Quando a gente utiliza parâmetro, a gente não precisa colocar isso, tá? Da mesma maneira que para senha, então @senha. Agora, como a gente vai utilizar o parâmetro? A gente pega o comando, a gente tem um vetor, né, uma coleção de parâmetros, e a gente vai adicionar. E o interessante é que esse método aqui, esse método de adicionar, ele tem dois overloads, né? Ele tem um que tem o nome do parâmetro e o tipo, e o outro que tem o tamanho. A gente vai usar somente o primeiro, a gente não precisa do tamanho agora não, para a gente não é importante. Então o que a gente faz aqui? A gente coloca o nome, que é login, o nome do parâmetro, e o tipo dele é SQLDBType. Tá? Aí eu preciso referenciar, eu posso tanto pressionar Ctrl ponto, que ele vai mostrar lá, ou simplesmente adicionar lá em cima o using system.data, tá? É mais fácil aqui adicionar o ponto. Então, o primeiro parâmetro é o quê? É um varchar, que eu sei que o tipo lá do banco de dados é um varchar, ok? E aí eu vou colocar o valor daquele meu parâmetro, o conteúdo, no caso aqui, login. Está contido nessa variável aqui de login. Eu vou copiar esse pedaço aqui, que eu não quero digitar isso tudo, beleza? E eu vou fazer aqui, vou colocar aqui senha, somente isso. Pronto, está aqui. Exatamente isso que a gente vai precisar agora. Como você pode ver, ficou mais claro aqui, né? A gente não precisa daqueles pliques e tal. E, inclusive, isso aqui é muito interessante porque a gente consegue criar métodos para fazer isso aqui automaticamente para a gente, se a gente quiser, ok? Vamos lá, vamos executar agora a nossa aplicação e aí você vai ver qual é o efeito disso. Pô, você vai ver assim, cara, isso é inacreditável. Sempre ouvi falar em SQL Injection, mas nunca vi nada mostrar exatamente como fazer um ataque de injeção de SQL, nem como resolver. Então agora você está vendo como é simples. Vamos lá, primeiro para ver que está funcionando do modo anterior, né? Vamos lá, Ranieri 1.1. Então aqui, funcionou, ok? Então a gente não alterou nada. Agora vamos lá no primeiro que deu erro. Primeiro teste que deu erro. Ele gerou um erro na aplicação. Ó, login inválido. Opa, já melhorou, já não vai mais gerar aquele erro grotesco. Agora o segundo, ele vai se logar? Será? Entrar? Não. Ah, moleque, a gente já reparou dois problemas aqui com uma caixa d'água só. Show de bola, né? Então vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que pegar todos os pontos que a gente utiliza SQL e ver se tem alguma entrada de usuário e adicionar como parâmetro. É basicamente isso aqui, ok? Então vamos lá. Esse primeiro aqui, tem algum tipo de entrada de usuário, alguma coisa assim? Não, não tem. Vamos lá, esse aqui não é entrada de usuário propriamente dita, mas é alguma coisa que pode ser feita aqui. Então vamos fazer isso aqui, pá, aqui, vamos tirar aqui o string format, ok? Vamos fazer isso aqui, vamos colocar aqui, ao invés de login id, e aqui id, e nesse ponto aqui a gente vai utilizar int, ok? É claro, a gente tem que também adicionar como referência aqui o SQLDB type, ok? E eu sei que vai ter mais coisa aqui para baixo, né? No nosso caso aqui, o delete. Então, mesma coisa, vou remover o string.format, vou incluir esse parâmetro nomeado aqui e vamos ver se não deixei nada errado aqui, tá certo. E aqui onde nasceu aquele problema, né? Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vou remover o string format. Só que aqui, eu vou fazer isso aqui, ó. Dis.id. Dis.nome. E o de baixo é esse ativo aqui. Ok. Show de bola.
Só que ainda está faltando isso aqui. Nome ativo. Da mesma maneira aqui, nome. Opa. Ativo, ok. Aí, o que eu preciso mais? Mais nada. E da mesma maneira eu vou fazer aqui embaixo, tá? Eu vou remover isso aqui. Aqui em cima eu não vou precisar do ID, não. Eu não preciso. Aqui embaixo eu vou precisar do nome. Nome. Ativo. E vou tirar o string format. E aqui, ID. Pronto. Será que com isso a gente resolve? Ah, tá com erro aqui. Erro aqui. Será que com isso a gente resolve? Então vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, Então vamos lá, cadastro de grupo de produtos. O que eu vou fazer? Eu vou incluir. Então vou incluir aqui vírgula. Vamos ver aqui o que eu tinha colocado, né? Não, aplique vírgula, aqui, drop table, dbo, produto, e aí isso aqui, beleza? Então desse jeito aqui, vamos ver o que acontece aqui com aqui. Então vamos criar novamente aqui essa tabela, né? Então vamos criar aqui, ID, nome, pode ser qualquer tabela aí, só para testar, né? E para você ver o efeito. Então vamos lá, criar produto. Então a tabela está criada, vamos ver se ela vai permanecer criada, ok? Então vamos lá, fiz a mesma coisa aqui, ok? Então salvar. O que ele fez? Agora ele salvou o item com aquele texto. Olha só que legal. E aqui a tabela continua lá. Olha lá, produto. Show de bola. Isso para você ver como uma ação muito pequena e muito interessante, ela causa, assim, sei lá, muitos benefícios para a gente. Isso é muito bom, bom pra caramba. Espero que você tenha gostado pra caramba. Ó, use isso aí nas suas aplicações, beleza? É isso aí, desenvolvedor. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado pra caramba, tá? Tenha sido muito massa esse episódio para você. Então, se foi, curte aqui, porque isso ajuda o canal a existir. Faça também perguntas, cara, porque dessa maneira você vai crescer. Isso é muito bom. Te vejo aí no próximo episódio e que a força esteja com você. Valeu?